Caros alunos, em sequência ao conteúdo da unidade 3 da disciplina de Direito Tributário 2, nós temos que abordar hoje a parte final que se refere às espécies de processos judiciais tributários que nós deixamos para tratar nessa aula. Ou seja, é a continuidade da aula número 7, da unidade 3, da disciplina Direito Tributário 2. A primeira espécie de processo judicial tributário é de interesse exclusivo do Estado, ou seja, o Estado, através da sua administração tributária, detecta que um devedor, seja ele contribuinte ou sujeito passivo da obrigação tributária, deixa de fazer o devido recolhimento. Logo, se ele foi notificado administrativamente para fazer o pagamento, é porque o Estado constatou que existe uma lei instituindo o tributo. Essa lei prevê uma hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência aconteceu no mundo real, significa que o fato gerador efetivamente aconteceu, confirmando aquela hipótese prevista na lei que instituiu o tributo, dando origem a uma obrigação tributária. Vejam, esse momento em que falamos em obrigação tributária é o primeiro momento da relação jurídica tributária entre o Estado e o sujeito passivo da obrigação, seja ele contribuinte ou não, porque às vezes vocês sabem que outras pessoas às vezes são responsáveis pelo repasse do valor ao Estado, chamado de sujeito passivo da obrigação. O Estado é o sujeito ativo e algumas pessoas às vezes se apresentam, conforme previsão legal, como sujeitos passivos. Mas o contribuinte é aquela pessoa física ou jurídica que tem relação direta com o fato gerador e com a lei que instituiu o tributo. Mas a lei pode prever que o sujeito passivo da obrigação seja um terceiro. Por exemplo, na contribuição previdenciária patronal, o contribuinte é a empresa, o sujeito passivo é a empresa. Na parte da contribuição do empregado, o contribuinte é o empregado, mas o sujeito passivo é a empresa. Vejam a diferença, então, de contribuinte e de sujeito passivo. Bom, se o sujeito passivo não realiza o pagamento devido, ou seja, existe uma lei que prevê uma hipótese, essa hipótese acontece no mundo real, que é o fato gerador, dá origem a esse momento da relação jurídica número 1, chamado obrigação tributária. O Estado, então, seja o município, o Estado, membro ou União, lança o tributo, certo? Identificando o devedor, se quem tem que pagar é o contribuinte ou outro sujeito, outra pessoa como sujeito passivo. Lançando esse tributo, essa obrigação tributária, converte-se em um crédito. No momento que esta obrigação tributária converte-se em um crédito tributário, o Estado passa a ter efetivamente o direito legal ao tributo. Nesse momento, então, a pessoa é notificada para pagar. Nós vimos no processo administrativo tributário que a pessoa pode impugnar esse lançamento no âmbito administrativo, pode recorrer da decisão se for desfavorável na impugnação, mas se a pessoa não impugnar, não recorrer, portanto, e deixar de pagar, essa pessoa terá o seu nome como devedor inscrito na dívida ativa. Estando inscrita em dívida ativa, essa pessoa física ou jurídica produzir-se-á, ou seja, consequentemente será produzida uma certidão de dívida ativa que será levado à cobrança judicial. E essa cobrança judicial desta certidão de dívida ativa em função de uma dívida tributária ou mesmo dívidas não tributárias é que nós chamamos de processo de execução fiscal. Vejam que eu disse que uma das características dos processos judiciais tributários é a ausência de leis específicas. Mas no caso da execução fiscal, nós temos a Lei 6.830 de 1980, que efetivamente trata desse assunto. Ou seja, o Estado, quando executa um devedor, seja pessoa física ou jurídica, ele tem um arcabouço jurídico favorável a ele. O Estado tem isso através da Lei de Execução Fiscal, comumente chamada por todos de LEF, Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980. Bom, nesse caso, como o Estado tem uma certidão de dívida ativa, protocola a petição inicial com essa certidão em anexo, o Estado está abandonando
aquilo que nós chamamos de fase do processo de conhecimento. Por quê? Porque a fase do processo de conhecimento nos outros processos ordinários é para dar ao juiz o conhecimento daquela dívida, dar ao juiz o conhecimento da realidade dos fatos. No caso da ação de execução fiscal ou processo de execução fiscal, o juiz já recebe a petição com um documento extrajudicial, mas com força de execução. Por isso que a gente diz que o processo de execução fiscal abandona inicialmente aquela fase do processo de conhecimento que já ficou lá para trás na fase administrativa. Prestem muita atenção nisso. O processo de execução fiscal é uma petição inicial, né, subscrita pelo Estado, pela Procuradoria do Estado, normalmente. Se for na União, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Se for no município, a Procuradoria-Geral do Município. Se for no Estado, a Procuradoria-Geral do Estado. Protocola essa petição com uma certidão em anexo, que é um documento, né, no fundo é uma sentença extrajudicial com força de execução judicial. Então, nesse desenrolar dessa ação, o processo de conhecimento fica alijado, porque já se tem uma sentença, já se tem o processo de conhecimento concluído no âmbito administrativo. Então, o Estado goza dessa prerrogativa, dessa facilidade. Então, é necessário, condição sine qua non, que o processo de execução fiscal esteja acompanhado, né, a petição inicial dele esteja acompanhado de um título executivo, que no caso aqui nós chamamos de certidão de dívida ativa, lançada e inscrita no rol dos devedores da dívida ativa. Então, o artigo 2º dessa lei, 6.830, parágrafo 5º, inciso de 1 a 6, determina exatamente isso, né, da necessidade da existência de uma certidão de dívida ativa. Então é importante vocês lerem esse artigo 2º, né, parágrafo 5º, e também o artigo 6º, inciso 1 e 3 da Lei 6.830, que fala exatamente dessa questão da necessidade da petição estar acompanhada da certidão de dívida ativa, como é produzido isso, etc. e tal. Bom, o juiz, ao receber a petição inicial, né, por parte do Estado, né, assinada pelo Estado, por um representante do Estado, ele manda citar o executado para que ele pague em 5 dias o valor inscrito em dívida ativa e espelhada na certidão de dívida ativa, ou que ele nomeie um bem, né, uma fiança bancária, um depósito, ou garanta o juízo de alguma forma, com um bem imóvel, por exemplo. Se ele não tiver como garantir o juízo através de uma fiança bancária ou depósito, ele pode indicar algum bem à penhora. Feita a penhora, esse devedor terá um prazo de 30 dias. Vejam, o embargo à execução fiscal, ele se dá se tiver uma penhora, e um prazo diferente do que está prescrito no Código do Processo Civil, que é de 15 dias. O embargo em matéria de processo de execução fiscal, ele passa a 30 dias. Então, o prazo para embargar é de 30 dias. Então, vejam, se a petição inicial não indica bens à penhora, e a pessoa também não indica bens à penhora, algum bem poderá ser procurado pelo Estado, né, em nome da empresa ou em nome do devedor, pessoa física, e poderá ser penhorado. Então, a lei prevê exatamente isso, que caso a pessoa não pague, não indique bens à penhora, essa penhora pode ser realizada por parte do Estado. Então, o Estado vai ter que perseguir um bem, alguma coisa em nome do devedor, para tentar penhorar. Estando penhorado, abre-se o prazo para o embargo de 30 dias por parte do executado. Legal? Então isso tem que ficar bem claro. Às vezes acontece de um valor penhorado ficar abaixo do valor da execução. Aí cabe ao executante, no caso do Estado, peticionar pelo reforço de penhora, né, continuando, né, o embargo proposto. Então é possível que o devedor nomeie um bem com valor abaixo do que está sendo executado, a penhora seja apresentada, mas é possível que o executante, no caso do Estado, requeira ao juiz da causa um reforço dessa penhora. É importante dizer que nos embargos o devedor poderá arguir algum defeito, normalmente é isso que ele faz, né, arguir algum defeito na certidão de dívida ativa em relação aos valores, a correções monetárias, a um tributo que às vezes não é de competência daquele ente cobrar, sei lá, tem que achar, ou que o devedor já pagou aquela dívida tributária ou não tributária.
Então, é possível, né, que se houver um ataque no embargo à execução, à certidão de dívida ativa, essa certidão poderá, inclusive, ser emendada ou substituída, de acordo com o que prevê o artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 6.830 de 80 e também no artigo 203 do CTN. Nós temos a possibilidade, então, e isso é uma vantagem que o Estado tem em relação ao devedor, que o Estado pode, ao ser embargado aquela execução, justificando o embargo por um erro na certidão de dívida ativa, até a decisão de primeira instância, é possível o Estado substituir essa certidão de dívida ativa e corrigir o que foi indicado como sendo um erro. Claro que se for juntada uma nova certidão de dívida ativa, o prazo volta a estaca zero e o embargante continuará a gozar dos 30 dias para apresentar um novo embargo, sempre que houver a substituição dessa certidão de dívida ativa. Certo? Nós temos que falar um pouco também sobre a situação da decadência e da prescrição. Você sabe que a base legal da decadência, de forma geral, está prevista no artigo 173 do CTN. A decadência é um prazo para que o tributo seja lançado. Então, quando é que se conta? E isso é importante porque, às vezes, o embargo pode ser sustentado, né? O embargo ao processo de execução fiscal pode se sustentar numa figura da decadência, né? Nesse princípio da decadência. O prazo para a decadência ocorrer efetivamente é de 5 anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador daquele tributo. Então, se a pessoa ficou devendo, por exemplo, o fato gerador de um tributo foi em 2012, por exemplo, o Estado teria que lançar esse tributo 5 anos contado a partir de 2013. Então, se o fato gerador aconteceu em 2012, 2013 daria um ano, 13, 14, 15, 16, 17. Até 2017, esse tributo teria que ter sido lançado para que não acontecesse a decadência, que são 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito. O lançamento pode ser feito no ano em que aconteceu o fato gerador, isso você sabe. Então, se não foi lançado naquele ano que aconteceu o fato gerador, a partir do primeiro dia do exercício seguinte começa a contar o prazo decadencial. Muitos dos embargos à execução se sustentam, é uma justificativa, né, inclusive, para anular a execução fiscal, é a arguição de decadência. Também nós temos no artigo 174 do CTN o Instituto da Prescrição, que é a perda do direito de cobrança. Vejam, a decadência é a perda do direito material, de lançar o tributo, de constituir o crédito. Agora estamos falando num novo prazo, que a partir do lançamento começa a ser contado, que é 5 anos a partir do lançamento para cobrar o tributo que já foi lançado. Então, da data da constituição definitiva do tributo, que é o do lançamento, começa a contar 5 anos. Às vezes o Estado perde tempo, dorme, não lança o tributo dentro dos 5 anos, às vezes lança dentro dos 5 anos, mas passa a executar essa dívida depois de passado 5 anos do lançamento. E aí aconteceu a prescrição. Decadência é a perda do direito material. Prescrição é a perda do direito processual, de cobrar o tributo. Decadência é para instituir instituir aquela dívida, constituir o crédito. Prescrição é a cobrança efetiva daquele crédito que já foi efetivado, certo? Bom, é importante, né, no processo de execução fiscal vocês especificamente providenciarem uma leitura muito tranquila, né, da Lei 6.830 de 80, que é uma lei curta, uma lei tranquila. Ali diz como se deve inscrever em dívida ativa, como se produz uma CDA, como é que começa a contar os prazos, e assim como é que é feito o auto de infração, como é que é feito os lançamentos efetivamente para fins de CDA, como é que é inscrito em dívida ativa, como se produz a CDA, como a petição, o que deve constar na petição. Ali também está dito nessa lei 6.830 que a CDA pode estar transcrita na própria petição inicial, não precisa produzir uma CDA em anexo, pode ser preenchido inclusive eletronicamente a petição junto com a CDA. Isso tudo hoje está bem tranquilo e bem fácil. Normalmente nos exames ou no exame da ordem, nos concursos, não cai
a execução fiscal porque é uma ação muito simples, muito tranquila e que é produzida quase que automaticamente no computador. Por isso que normalmente cai um embargo à execução, uma prova ou outras espécies de processos judiciais tributários que não a execução, que é a mais simples, é o mais simples dos processos judiciais que são de interesse do Estado. Nós temos também a figura do processo cautelar fiscal. Aí nós tratamos de uma outra lei, que é a Lei 8.397 de 92. Essa lei 8.397 de 92 é uma lei que foi criada para normatizar o processo cautelar. O que é um processo cautelar fiscal? Ele é usado, esse processo, para pedir providências ao juiz no sentido de garantir um direito que possa perecer, possa desaparecer. Então, nesse caso, nesse processo cautelar fiscal, não suscita uma decisão de mérito, né? Apenas busca uma cautela. Ou seja, o Estado ingressa com o processo cautelar fiscal para bloquear bens, bloquear direitos, valores, né, na conta do devedor, para que depois a execução fiscal possa se efetivar. Ou seja, a pessoa é devedora, mas está se desfazendo dos bens para fugir dessa dívida futura que poderá vir durante o processo de execução fiscal. E aí o processo de cautelar fiscal busca exatamente providências, né, para a preservação de um direito futuro. Trata-se de um procedimento, então, acessório ao processo de execução fiscal. Vejam e ressalto, o processo cautelar fiscal ele pode ser intentado antes de ser aberto o processo de execução fiscal, mas ele pode ser intentado também durante o processo de execução fiscal, ou seja, já está em andamento um processo de execução fiscal e a cautelar fiscal poderá ser interposta. Mas, normalmente, a cautelar fiscal ela é protocolada, né, pelo Estado antes da execução, para garantir o juízo futuro na execução fiscal. Importante isso. Tornarem disponíveis os bens do contribuinte como uma garantia à execução fiscal é o objetivo principal do processo cautelar fiscal regido pela lei, repito novamente, 8.397/92. Então vejo que a lei de execução fiscal é de 80 e a cautelar fiscal foi uma lei de 92 que normatizou. Então, quando pode ser utilizado? Repito, o processo cautelar fiscal? Antes de propor a execução ou durante o processo da execução fiscal. Tanto faz. Nas duas formas, nos dois momentos, é possível protocolar um processo cautelar fiscal. No fundo, é uma cautela mesmo, como a própria palavra diz, para que o devedor não se desfaça dos bens e direitos que futuramente poderiam fazer frente à despesa que ele possa ter nessa execução. Vamos à ação, outra espécie de ação de interesse do fisco, que é a ação rescisória. No fundo, não é uma ação propriamente dita, mas é considerada por alguns doutrinadores como uma ação autônoma. Ou seja, o Estado tem uma ação de execução fiscal contra um determinado contribuinte ou sujeito passivo, ele tem um julgamento desfavorável, o Estado perde a ação de execução fiscal por uma decisão de primeira instância, ele recorre para uma segunda instância, por exemplo, estou dando um exemplo, transita em julgado essa decisão baseada numa jurisprudência de um tribunal superior, seja lá o STF. E aí, passado algum tempo, menos de 2 anos, né? Claro que esse é o tempo máximo para se propor uma ação rescisória, esse tribunal modifica seu entendimento. Opa, o Estado então pede para que, baseado no artigo 966 e seus incisos do CPC, dentro desse prazo de 2 anos, ele pede para que o juiz desconstitua aquela sentença, já transitada em julgado, e faça uma nova sentença baseada nesse novo julgado ou nesse novo entendimento jurisprudencial de um tribunal. Isso é comum acontecer, né? Os tribunais terem uma postura, uma decisão uniforme durante um período de tempo em matéria tributária e posteriormente há um novo entendimento e se modifica isso. Se a ação transitou em julgado há menos de 2 anos, que é o prazo máximo para ação rescisória, é possível que o Estado interponha, então, uma ação rescisória para desconstituir uma sentença já transitada em julgado. Isso já caiu muito em concurso público, principalmente no exame da ordem.
Para que haja uma ação rescisória, tem que haver no estudo de caso essa expressão transitada em julgado. Tem que ter uma ação e essa ação já tem que estar com o trânsito em julgado confirmado, para que possa ser apresentado essa peça ação rescisória. Então, essa ação rescisória só cabe quando o estudo de caso indicar que transitou em julgado e houve uma modificação posterior perante os tribunais, e aí pode o Estado propor essa ação rescisória. Veja que nós vamos falar mais adiante que o contribuinte executado de uma dívida tributária, ele também pode ter uma ação julgada procedente contra ele, né, por parte do Estado, e ele, depois os tribunais mudarem o entendimento e aquele entendimento ser favorável a ele. Ele também, como cidadão, como pessoa física ou jurídica ou contribuinte, poderá também interpor ação rescisória para desconstituir uma sentença contrária aos seus interesses numa ação de execução que ele, ou numa ação de anulação de lançamento, ou numa ação, sei lá, numa ação declaratória, numa consignação em pagamento, ou mesmo numa repetição de débito, que ele busque um dinheiro que ele pagou a mais, mas os tribunais estavam decidindo assim, ele não consegue vencer a ação, mas depois ele consegue na ação rescisória desconstituir aquela sentença, e para isso serve a ação rescisória. Lembre-se, artigo 966 do CPC, do novo CPC. Certo? Então, a ação rescisória é uma ação autônoma, né, praticamente de uma impugnação de uma sentença transitada em julgado, e ela vai versar sobre o mérito, né, do julgamento posto. Então, pode que no futuro, né, uma ação que era perdida, que foi considerada perdida e já transitada em julgado, possa ser impugnada pela ação rescisória e desconstituir aquela sentença, trazendo uma sentença favorável ao contribuinte, por exemplo, numa ação anulatória, numa ação declaratória, numa repetição de débito, assim sucessivamente. Ok? Bom, nós temos também que falar sobre as ações de iniciativa dos contribuintes. Aqui é interessante, vejam, nós falamos da ação de execução fiscal, interesse do Estado, ação cautelar fiscal, de interesse do Estado, e ação rescisória de interesse do Estado. São três as ações, ou três espécies de ações, então, de interesse do Estado. Agora nós vamos entrar nas ações de interesse do interesse dos contribuintes, ou do sujeito passivo, caso assim a lei prevê. Então, olha só, quais são as ações de interesse do contribuinte? A primeira delas, que é uma ação que foi bolada pelo Pontes de Miranda, lá em 1920 e pouco, o Pontes de Miranda ele era advogado de alguns contribuintes e ele não conseguia apresentar um embargo à execução porque ele não tinha como garantir o juízo. Seus clientes não tinham condições, estavam sendo executados, não tinham condições de garantir o juízo. Então, o Pontes de Miranda criou a exceção de pré-executividade. O que ela significa? Ela é admissível, né, numa execução fiscal relativamente a uma matéria conhecida de ofício, que não demanda dilação probatória, né, inclusive tem julgados do STJ nesse sentido, né, até tem uma súmula 393 do STJ de 2009 que prevê que o executado, se ele não tiver como garantir o juízo, portanto não pode apresentar como defesa um embargo à execução, ele pode apresentar uma exceção de pré-executividade para garantir o seu direito ao contraditório e ampla defesa, desde que as matérias que ele suscitar em sua defesa sejam conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Eu entendo que o prazo para embargar é 30 dias, se a pessoa não tem como garantir o juízo e quiser, né, pretender apresentar uma exceção de pré-executividade, é importante que também faça isso dentro dos mesmos 30 dias, para que não perca o prazo. Apresentando a exceção de pré-executividade, o juiz vai ter que julgá-la e aí, no julgamento, se for desfavorável ao contribuinte, ele poderá ainda gozar do direito de apresentar o embargo, só que aí vai ter que garantir o juízo. Então, a exceção de pré-executividade, às vezes, é usada até para ganhar tempo e fazer com que o contribuinte tenha condições depois de embargar a própria execução. Então, a exceção de pré-executividade não caía no exame da ordem até anos atrás, porque não tem previsão legal. Mas como ela já tem súmulas aceitando
essa exceção como sendo uma forma de contestação em processo de execução fiscal, a OAB assumiu essa ação como possível dentro dos seus concursos e está sendo bastante exigida. Então, para que você consiga localizar quando você deve apresentar uma exceção de pré-executividade, pense, tem que haver uma execução fiscal, a pessoa não tem como garantir o juízo para apresentar um embargo, a opção única seria, então, uma apresentação de uma exceção de pré-executividade. Nesse sentido, a exceção de pré-executividade é muito importante e garantidora dos direitos dos seus clientes ao contraditório e etc. e tal. Então, a exceção é admissível na execução fiscal, né? Embora não haja uma remissão expressa em relação à execução fiscal, né? Então ela pode ser usada também em uma execução comum, né? Que não seja execução fiscal, mas ela é muito usada, a exceção de pré-executividade, nas execuções fiscais, certo? Então, muito atento aí à súmula 393 do STJ, que prevê essa condição de apresentação de uma exceção quando impossível se torne garantir o juízo para a apresentação de um embargo. Então, as matérias conhecíveis de ofício normalmente e que, utilizadas, né, a exceção, e que não demandam dilação probatória, por exemplo, arguir a ilegitimidade passiva, ou seja, aquele que está cobrando o tributo não é detentor do direito, ele não tem a capacidade tributária para cobrar aquele tributo, né? Competência é o direito de instituir o tributo, capacidade é o direito de cobrar o tributo. Se a pessoa jurídica de direito público interno, seja União, Estado, Município, está cobrando um tributo que não é seu, tu pode arguir, e isso não precisa dilação probatória, pode arguir na exceção de pré-executividade, ou executoriedade, alguns chamam assim também, pode arguir a legitimidade passiva. Também pode ser arguída a legitimidade ativa, aliás, só para esclarecer, a ilegitimidade passiva, aquele que está sendo cobrado não é o devedor. E a ilegitimidade ativa, aquele que está querendo cobrar, que não tem capacidade de cobrança, está querendo exercer essa cobrança. Então, veja, a ilegitimidade passiva, o devedor não é devedor. O devedor é outra pessoa, mas quem está sendo cobrado é ele, ele pode arguir e provar que ele não é o devedor. E na ilegitimidade ativa, aquele que está querendo cobrar, está querendo executar, não tem o direito de executar aquele tributo. Por exemplo, a União querendo executar um tributo ICM, ou ICMS, que é do Estado. O Estado querendo cobrar IPTU, né? Uma ação de execução para cobrança de IPTU. Pô, IPTU é do município, não é do Estado. Então, há uma ilegitimidade ativa aí presente. Então, isso pode ser proposto como justificativa de mérito na exceção de pré-executividade. Também é possível arguir decadência, que é fácil de provar, é só ver quando foi o fato gerador e quando foi o lançamento do tributo. A prescrição, quando foi o lançamento do tributo, você já passou 5 anos do lançamento, prescreveu o direito de cobrar, então é fácil de comprovar isso também, através de documentos, sem ter que trazer outras provas. E dos argumentos também possíveis é o pagamento. A pessoa já exerceu o pagamento, já fez o pagamento, já não tem... O Estado não tem mais o crédito, porque o crédito foi extinto pelo pagamento. Então, se tu tiver um recibo de pagamento e sofre uma ação de execução, é só apresentar uma exceção de pré-executividade, juntar o documento de pagamento, né, o DARF, que tu fez o pagamento do tributo aquele em execução, e está extinta a ação, vai ser julgada a extinta ação em função do pagamento que comprovará o teu direito na exceção de pré-executividade. Certo? A pessoa que apresenta uma exceção de pré-executividade é chamada de recipiente, né? Só para esclarecer, e ele deve trazer todas as provas de pronto, ou seja, protocolou essa exceção de pré-executividade, tem que estar com as provas já juntadas aos autos junto com a petição. Não pode querer produzir prova posteriormente em processo de conhecimento. Aí já não cabe a exceção de pré-executividade. Certo? Então, essa possibilidade da exceção de pré-executividade é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, né? E que não haja, então, dilação probatória posterior. Tem que trazer as provas imediatamente à apresentação da petição de exceção de pré-executividade. Ok? É um meio também, né,
de exercer o direito ao contraditório numa execução, às vezes, abusiva por parte do Estado. Não precisa garantir o juízo, em tese não tem um prazo legal, porque não tem previsão legal, mas sugiro que se obedeça o prazo de 30 dias da citação, porque é o prazo do embargo, não deixar passar muito tempo desse tempo, né? Então, é um meio de impugnar essa execução. Quando não se consegue fazer um embargo, fazer uma exceção é a solução. Bom, aí nós temos uma segunda possibilidade de processo judicial de interesse do contribuinte, que é uma ação declaratória. Vejam, vou dar um exemplo. A ação declaratória tem rito comum, rito ordinário, ela é uma ação que alcança o futuro, ou seja, um tributo foi instituído de forma claramente inconstitucional, por exemplo, como aqui em Balneário aconteceu. Teve uma época que um prefeito fez um projeto de lei, aprovou na Câmara de Vereadores uma taxa de varrição de rua. Taxa tem que ser, só pode ser, aliás, cobrado quando houver o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviço individual e específico, né, em relação ao contribuinte. A varrição de rua não é um serviço individual e também não é um exercício do poder de polícia. Então, essa lei era inconstitucional. A pessoa, antes de ser cobrada, notificada para pagar, antes do lançamento atingir a pessoa para que ela venha a ser cobrada, é possível propor uma ação declaratória, pedindo que o juiz declare o direito dela não pagar lá na frente, caso seja cobrada. Então, a ação declaratória, rito ordinário, rito comum, tramita, logicamente, na vara da Fazenda Pública, né? Tem que intentar, baseado num fato específico, né? E com previsão legal. Ou seja, normalmente a gente busca na ação declaratória que o juiz declare ou reconheça, aliás, reconheça a inconstitucionalidade de uma lei que institui um determinado tributo e que vai ser no futuro cobrado. Então, para que a pessoa não sofra o constrangimento ao pagamento indevido lá no futuro, a ação declaratória ela é importante e ela é uma medida que vale para outras matérias, mas na questão tributária é muito importante a propositura da ação declaratória. Onde é que está prevista na lei, ou seja, qual é a base legal para uma ação declaratória? Se eu colocar um estudo de caso para vocês, qual é a base legal que vocês vão justificar por que optarem em fazer uma ação declaratória? É o artigo 19 do CPC, ou seja, o novo Código de Processo Civil mudou para o artigo 19, tenho a impressão que era no artigo 4º, e passou para o artigo 19 do CPC. Então, o interesse do autor ele pode se limitar a uma declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica tributária, né? Ou ele pode arguir a autenticidade ou a falsidade de um documento tributário que está impondo a ele uma cobrança futura. Então, nesse caso, cabe uma ação declaratória. Veja, a ação declaratória atinge sempre o futuro. Quando nós formos falar agora, logo em seguida, na ação anulatória do lançamento, é depois do lançamento, depois de constituído o crédito. Aí cabe uma ação anulatória. Antes do lançamento do tributo, cabe uma ação declaratória, porque ainda não houve o lançamento. Então, a ação declaratória impede o lançamento, em tese. É para isso que serve a ação declaratória, para atingir o futuro, para que o Estado não lance o tributo contra aquela pessoa que está entrando com a ação declaratória. Então, a ação declaratória é muito importante para prevenir, né, que no futuro tu seja cobrado, né, num lançamento indevido de um tributo que tu não concorda em pagar de acordo com a legislação em vigor. Se já houve o lançamento tributário, bom, aí não cabe mais ação declaratória, aí cabe uma ação para anular o lançamento, e a gente chama isso de ação anulatória do lançamento. Legal? Então, a ação anulatória do lançamento, já entrando nela, o objetivo específico é anular um ato administrativo, notadamente o lançamento. Ou seja, o fiscal já fiscalizou, o auditor já conferiu o fato gerador, lançou o tributo, tu não concorda com esse lançamento por uma ilegitimidade ativa ou passiva, ou se tu já pagou esse tributo, ou já está decaído esse tributo, é muito comum, né, o fiscal chegar e fiscalizar após o prazo de 5 anos contado do primeiro ano do exercício seguinte ao do fato gerador, já decaiu, não adianta mais o fiscal querer lançar o tributo. Se o fiscal lavrou uma auto-infração, que é um lançamento tributário, fora do prazo, a ação anulatória serve exatamente para anular o ato do fiscal de lançamento do tributo, ou do auditor fiscal que lançou o tributo a destempo, fora do tempo. Então, preste atenção na data da ocorrência do fato gerador. Sempre que tiver um estudo de caso,
a ocorrência do fato gerador, quando falar em data, tem que prestar atenção, porque dessa data começa a contagem de prazo decadencial, que é o direito material. Depois preste atenção também no tempo que demorou para cobrar o tributo já lançado, que às vezes pode ter acontecido também a prescrição. Então, a ação anulatória de lançamento ela pode se basear na decadência, ela pode se basear na prescrição e é uma forma de anular o lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? Eu falei para vocês, a lei institui o tributo, prevê uma hipótese, espera acontecer o fato gerador, dá origem a uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária se converte em crédito se houver o lançamento. Esse lançamento tem que acontecer até 5 anos após o fato gerador. Então, aconteceu o fato gerador em 2012, eu falei para você, 2013 começa a contar o prazo. 13, 14, 15, 16, 17. Se o fiscal vier em 2018 e lançar o tributo, esse tributo lançado já está decaído. Não poderia nem ser lançado. Mas se foi lançado, cabe uma ação anulatória desse lançamento tributário. Para isso serve a ação, então, chamada ação anulatória de lançamento ou ação anulatória do crédito tributário. Vários nomes são utilizados, mas o mais comum é a ação anulatória do lançamento tributário. O objetivo específico dessa ação anulatória, que seria, então, a terceira, né? Nós falamos de exceção de pré-executividade, quando já há uma execução, falamos na ação declaratória, quando ainda não foi feito o lançamento tributário, e agora nós estamos falando na ação anulatória, quando o lançamento tributário já aconteceu. Objetivo específico da ação anulatória do lançamento: anulação do ato administrativo, notadamente o próprio lançamento, certo? Rito comum, revisão de questões de fato e de direito, vai haver processo de conhecimento, assim como na ação declaratória, a ação anulatória vai ter processo de conhecimento, vai ter contraditório para defesa, produção de provas, perícias, tudo que for possível e que for necessário para que a ação chegue à verdade real dos fatos, certo? Então, onde é que está previsto e qual a base legal da ação anulatória do lançamento? Está previsto lá na Lei de Execução Fiscal. Qual é que é a Lei de Execução Fiscal? Lei 6.830 de 80. No artigo 38, certo? Está dito que a discussão judicial da dívida ativa só é admissível em execução na forma da lei, salvo hipótese, mandado de segurança, ação de repetição em débito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, que é o lançamento. Esse procedida de um depósito preparatório no valor do débito, monetariamente corrigido, etc. e tal. Então, sempre que se faz uma ação anulatória, cumpre-se efetivamente a lei de execução fiscal, onde lá está previsto no artigo 38 a possibilidade de outras formas de defesa, né, quanto a uma execução. E aqui está dito mandado de segurança, repetição de débito ou mesmo ação anulatória. Então, a ação anulatória do lançamento é uma possibilidade jurídica de defesa do teu cliente, o contribuinte, ou sujeito passivo da obrigação, quando o lançamento já tem ocorrido. Preste atenção, no estudo de caso tem que estar dito no estudo de caso lançamento, ou deve estar dito crédito tributário já lançado, certo? A pessoa foi notificada do lançamento. Se tiver dito isso, seria possível contestar esse lançamento através, então, da ação anulatória de lançamento, artigo 38 da Lei 6.830/80, que é a Lei da Execução Fiscal. Vamos para a quarta espécie de processo judicial tributário, que é ação de consignação em pagamento. Essa tem previsão no artigo 164, o CTN, e são 3 hipóteses em que a ação de consignação em pagamento pode acontecer. Primeira hipótese, o fisco, o Estado, ele se nega a receber o tributo ou subordina o recebimento de um determinado tributo a um outro tributo. Eu só recebo o IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores, né, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, se tu pagar a taxa de licenciamento. Mas eu quero pagar o IPVA, não tem nada a ver com licenciamento, são duas coisas. Vejam que isso acontece na nossa vida. Há uma recusa do fisco em receber um determinado tributo subordinando ao pagamento de outro. Olha, eu quero comprar um imóvel, quero pagar o ITBI para fazer a transferência do imóvel. Sim, mas tem uma dívida de IPTU. Sim, a dívida de IPTU eu vou pagar depois. Não. O município normalmente condiciona o pagamento do ITBI, o recolhimento do ITBI, ao recolhimento a colocação em dia ou o recolhimento do IPTU.
Nesse caso, há uma recusa ou uma subordinação. Então, eu só tenho dinheiro para pagar o ITBI, e é isso que eu quero resolver agora, eu faço uma ação de consignação em pagamento e deposito o valor do ITBI. O juiz recebe a ação e diz, está pago o ITBI, está consignado o pagamento. Depois discute-se o IPTU num outro momento, certo? Então, se dois entes da federação te cobrar o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador, então vamos supor que tu tem uma área de terra rural, tu está sendo cobrado ITR e vem o município e cobra IPTU. Essa é uma segunda possibilidade. Então, a primeira em caso de recusa, segunda, caso de subordinação do recebimento a um cumprimento de uma exigência legal, e o terceiro caso que é possível, que possibilita a consignação em pagamento, é quando dois entes da federação com capacidade tributária resolvem cobrar sobre o mesmo fato gerador. Aí é problema. Eu pago IPTU ou eu pago ITR? Eu posso pagar os dois. Se o fato gerador é ser proprietário de um imóvel, ou ele é rural ou ele é urbano. Se ele está numa zona de expansão urbana, então é IPTU. Se está numa zona rural, efetivamente é ITR. Então vejam, tudo isso tem que ser considerado. Então, se a pessoa recebe o carnê para pagamento de 2 tributos, então ela foi notificada, ou seja, a União lançou e o município lançou o tributo. 2 entes cobrando sobre o mesmo fato gerador. Isso é chamado também de bitributação. 2 entes diferentes cobrando o mesmo tributo, sobre o mesmo fato gerador tributário. Isso é o que a gente chama em direito tributário de bitributação. Às vezes, o próprio ente quer cobrar 2 vezes sobre o mesmo fato gerador. Aí não se chama bitributação. Aí nós chamamos doutrinariamente, porque isso não está na Constituição nem no Código Tributário Nacional, de bis in idem, quando o mesmo ente cobra 2 vezes sobre o mesmo fato gerador. Aí também cabe a consignação em pagamento, onde tu depositarás em nome do teu cliente, tu é o advogado dele, tu vai dizer para ele que vai ser feito o depósito daquilo que tu entende correto pagar. O que tu entende não ser o correto pagar não vai ser depositado, vai ser depositado sempre a parte que tu entendas devida. Quinta espécie de processo judicial favorável ou de interesse do contribuinte ou do sujeito passivo é a famosa e a mais importante ação judicial para ganhar dinheiro em matéria tributária, entendo eu, que é a ação de repetição de indébito. Lá no artigo 165 não fala ação de repetição de indébito, fala ação para restituição do valor pago indevidamente. Ou seja, sempre que o teu cliente vier e te contar uma história de que ele pagou um tributo indevidamente, ou pagou a mais do que devia, ou pagou um tributo que não era de competência da União e pagou para a União e era de competência do Estado, cabe, assim como no processo havia a possibilidade de pedir a restituição do valor lá no âmbito administrativo, aqui judicialmente também é possível. Vamos supor que tu já tenha feito uma ação de repetição em débito administrativa e protocolado na Receita Federal e não tenha tido sucesso. Aí abandona o processo administrativo tributário e parte para uma ação de repetição de débito judicial. Vejam que basicamente é a mesma peça. Tu vai trazer a peça pronta lá do administrativo e vai endereçar o juiz da Vara da Fazenda e vai endereçar corretamente para um juiz para a decisão ser judicial. Então, por isso que eu sempre digo, quando fores fazer uma ação de repetição de débito administrativa, já faça ela bem feita para que tu possas depois utilizar o mesmo texto num copia e cola para uma ação judicial posterior. Por que a ação de repetição de débito é importante? Porque normalmente tu busca um cliente que está pagando reiteradamente errado um determinado tributo, propõe a ele essa ação, diz que tu vai patrocinar essa ação e que tu vai cobrar dele 20% do que for restituído, né? Com certeza tu vai entrar com a ação já com uma certa certeza de sucesso e aí vai ganhar também 20% de honorários de advogado. Numa dívida aí, numa devolução de R$1 milhão, tu pode cobrar 20% do teu cliente, mais 20% de honorários pela sucumbência, tu vai ganhar 40%, R$1 milhão vai ganhar 400 mil, estou dando um exemplo. Por isso que a ação de repetição de débito é muito procurada pelos advogados. Os advogados é que correm atrás de alguns pagamentos feitos principalmente por empresas que ele entende legalmente indevido e aí eles propõem esse serviço para os empresários. Por isso que é uma ação que demanda um estudo específico para provar de que o pagamento é indevido
para que possa haver a restituição do valor. Sempre que tu propõe isso para o empresário, tu tem que demonstrar para ele, olha, isso aqui já tem alguns julgados, já tem alguns juízes que já estão decidindo nesse sentido e tu vai recuperar um dinheiro que a princípio está perdido. Então a ação de repetição de débito é muito importante, porque o empresário que já pagou acha que não vai receber de volta e tu propõe para ele uma ação e essa ação de repetição de débito consegue recuperar um dinheiro já quase perdido que ele vai incorporar ao seu patrimônio. E tu, como advogado, vai ter um sucesso muito grande também financeiro em relação a essa ação. Legal? A restituição somente será feita, né, quem provar, de fato, né, ter feito o pagamento. Então, por exemplo, se tu fez um pagamento indevido na compra de um carro, pagou ICM indevidamente, tu, como comprador do carro, é que tem direito de restituir esse valor. O dono da concessionária que vendeu o carro, ele é o contribuinte, de direito ele é o contribuinte, mas como ele repassa o valor do ICM para o consumidor final, ele só pode ingressar com uma ação de repetição de débito em nome dele se houver autorização tua. Se tu é o consumidor final, efetivamente tu é que teve o encargo de pagar. Logo, quem pagou, efetivamente entregou o dinheiro, é que pode buscar. Então, esse é o interesse de terceiros nessas ações, é muito importante ressaltar isso. Sempre que houver o pagamento de alguém em nome de outro por previsão legal, é esse que efetivamente pagou que tem o direito de receber, não aquele que às vezes legalmente teria o direito de receber, mas sim aquele que efetivamente desembolsou aquele valor. Para que o contribuinte que não desembolsou possa cobrar, tem que ter uma autorização expressa, isso já tem súmulas nesse sentido, para que ele possa restituir o valor pago indevidamente. Como proceder então quando há essa transferência de encargo financeiro? Né? Então, diz o ministro Francisco Peçanha, vou ler aqui somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse expressamente autorizado a recebê-lo. Isso aí foi uma decisão do ministro Francisco Peçanha Martins, lá em 2003, que garante, então, aquele que efetivamente desembolsa o dinheiro numa ação de repetição de débito receber efetivamente a devolução. Não seria crível, né? Não seria honesto que quem transferiu o pagamento para um terceiro, ele venha receber o dinheiro e não aquele terceiro que assumiu o encargo. Por isso que, às vezes, acontece isso, né, de alguém propor uma ação de repetição de débito em seu nome quando ele não é efetivamente o detentor do direito. Então, tem que estar atento. Sempre que tu comprares um produto, né, ou que um cliente te procure, busque saber efetivamente quem desembolsou, quem assumiu o encargo do pagamento. É esse que tem o direito à ação de repetição de débito. É a parte legítima, né, ativa nessa ação de repetição de débito. Vejam que a prescrição ela ocorre, e aí eu abro um parênteses, também para essas ações de repetição de débito. Eu não posso buscar um dinheiro pago indevidamente também depois de passados 5 anos, da data do efetivo pagamento. Assim, como o Estado também tem um prazo para me cobrar de 5 anos, eu também tenho o direito de cobrar o Estado também no prazo de 5 anos. Então, a ação de repetição de débito só é possível se eu intentá-la em nome do meu cliente dentro de um prazo prescricional adequado. Se passar mais de 5 anos do efetivo pagamento indevido, não consigo restituir esse valor mais, porque houve, né, a prescrição, né? Ocorreu a prescrição, certo? Da data, como é que se conta, então, para a repetição de débito, o prazo prescricional? Da data da extinção do crédito, quando ele pagou, da data de uma decisão administrativa, se for, né, descoberto que ele fez um pagamento indevido num processo administrativo, a partir daquela decisão administrativa começa a contar também 5 anos, não queira esperar 10 anos para cobrar aquilo que tu venceu lá no processo administrativo. Se for uma decisão não administrativa e sim uma decisão judicial, também favorável a ti, cobre esse valor até 5 anos dessa decisão judicial. Se tu fizer um pagamento de um imposto de renda, por exemplo, agora fez a declaração e já pagou e depois de te dar conta que pagou errado, pagou para mais, deixou de incluir um dependente que poderia ter diminuído o valor pago, então tu pagou a mais em função de que havia essa figura, aí tu retifica a declaração de imposto de renda e tem dinheiro para receber. A partir do momento que foi homologado o lançamento, que é o pagamento do teu imposto de renda, tu tem 5 anos para cobrar esse valor dessa restituição. A partir disso, não mais. E se for uma decisão baseada numa DIN, numa ação direta de inconstitucionalidade, tu tem também
5 anos a partir do julgamento da DIN, numa questão específica, em que esteja no STF, por exemplo, a partir dessa nova decisão acerca de um direito, de um pagamento que tu fez equivocado, a partir da decisão da DIN, tu também goza de um prazo prescricional de 5 anos para exercer o direito de receber de volta o teu dinheiro. Legal? Bom, nós temos aqui algumas decisões, não cabe aqui, depois eu passo para vocês. O termo inicial da contagem de prazo prescricional de 5 anos para ajuizamento de ação de restituição de pagamento indevido ou repetição de débito é contado da data em que se considera extinto o crédito, ou seja, da data que tu pagou o errado, pagou de forma errada, certo? Então, na data que tu pagou efetivamente um tributo que tu quer buscar de volta, ali começa a contar o prazo prescricional. Legal? Nós temos a figura também prevista na Lei de Execução Fiscal e em lei específica própria. Vocês sabem, a Lei 12.016, né, de 2011, que é a nova lei do mandado de segurança. Sempre que tiver um direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data, é possível intentar com um mandado de segurança. Às vezes, as autoridades tributárias cometem abuso de autoridade, como retenção de mercadoria no porto, por exemplo, e aí caberia, então, para desbloquear essa retenção, o mandado de segurança. Por quê? Porque não cabe habeas corpus e não cabe habeas data. Então, essa autoridade pública tem que ser constrangida a agir de acordo com a lei. Os atos administrativos precisam ser praticados por quem é competente à luz da lei. Se essa autoridade não for competente, ou se essa autoridade, mesmo competente, age contrário à lei, o mandado de segurança é muito comum em matéria tributária, porque há abuso de autoridade na cobrança de tributos e no cerceamento de venda, de apreensão de mercadoria, fechar alguma loja, apreensão de mercadoria aqui no camelô, acontece muito isso, no porto, nas estradas, acontece a retenção de mercadoria por falta de comprovação de pagamento, e a pessoa tem os comprovantes lá no seu escritório de contabilidade, na sua empresa, e sofre, às vezes, determinados constrangimentos de forma ilegal, e aí, dependendo da situação, cabe o mandado de segurança. O artigo 5º, inciso 59, também 69, o inciso 69 do artigo 5º também prevê a figura do mandado de segurança. Então, se vocês forem fazer um estudo de caso em que o texto do estudo de caso fala em abuso de autoridade ou exagero na atuação da autoridade tributária, vocês podem justificar esse mandado de segurança pela Lei 12.016 ou pela Constituição, no seu artigo 5º, né, que são os direitos fundamentais, que ali garante o direito à liberdade, o direito às informações e o direito de não ser atingido por autoridades abusivas, no caso específico, aplicando o mandado de segurança. Legal? Então, a lei que disciplina o mandado de segurança de 2009, aliás, não é 2011, 2009, disciplina o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Também nós temos essa figura aqui. Legal? O objetivo específico do mandado de segurança é garantir o contribuinte contra abuso de autoridade ou ameaça de uma autoridade pública. E em matéria tributária isso é muito comum. Pré-requisitos do mandado de segurança: direito líquido e certo e independente de prova, são os requisitos que significaria condição sine qua non. Direito líquido e certo e independente de prova, de dilação de prova. O mandado de segurança também tem uma característica: não há risco de honorário de sucumbência. Normalmente, nos estudos de caso, a banca que elabora o estudo de caso, ele coloca essa dica, apresenta essa dica. Sempre que no estudo de caso falar que é uma ação, você como advogado elabore uma peça em defesa do seu cliente e que não haja risco de ônus de sucumbência, aí cabe o mandado de segurança. O mandado de segurança é a única ação aí que não cabe honorários de sucumbência ou sucumbenciais. Lembre-se, não há mandado de segurança contra a norma em si, a norma legal.
porque a norma em si não causa dano, é a aplicação da norma a um caso específico e aí é uma autoridade que usa da lei ou usa indevidamente a lei para praticar um ato que pode trazer prejuízos, e aí cabe o mandado de segurança. E por fim, como última espécie, né, que nós temos que ver, que eu já falei lá quando falei da ação rescisória de origem do Estado, nós temos também a possibilidade de uma ação rescisória a serviço, né, a favor do contribuinte. Ou seja, o contribuinte teve uma ação proposta por ele, seja uma ação declaratória, seja uma ação anulatória, seja uma ação de repetição de indébito. Imagina um contribuinte entra com uma ação de repetição de indébito para pedir um dinheiro de volta, e aí o juiz julga improcedente, ele recorre para o Tribunal de Justiça, também é julgado improcedente, baseado numa decisão do STF. Aí o STF se reúne numa outra ação e muda o entendimento. Opa, peraí, mudou o entendimento, está a minha ação, aquela de repetição em débito, em que eu buscava a devolução do dinheiro, baseada naquela decisão, ela foi alterada, eu tenho direito de reabrir o processo, desconstituir a sentença, através da ação rescisória, artigo 966 do CPC, e no prazo de 2 anos eu posso, então, conseguir uma nova sentença baseado num novo entendimento do tribunal, e em matéria tributária isso é muito comum, preste atenção. Então, é desconstituir um julgado que já transitou, mas que a jurisprudência se modificou e se demonstrou favorável ao contribuinte. Então, tanto faz se essa decisão tenha sido recorrido ao STJ, ao STF, ou que tenha negado esse direito em primeira instância ou segunda instância, é possível a ação rescisória sempre que estiver presente a figura do trânsito em julgado de uma decisão judicial. E aí cabe a figura da ação rescisória também a favor do contribuinte, como também a favor do Estado. O Estado também pode desconstituir uma sentença desfavorável a ele se houver um novo julgamento. Bom, nós temos aqui, rapidamente vou passar, algumas ações que são de controle de constitucionalidade, que vocês têm visto isso ou vão ver ainda numa cadeira específica da universidade, que é os processos constitucionais. Então, a matéria tributária normalmente tem que haver a instituição da matéria tributária por lei, e às vezes essa lei se demonstra inconstitucional. Então, é possível que alguns órgãos, né, listados na Constituição, principalmente no artigo 102, o artigo 102 prevê a ação direta de inconstitucionalidade, e o artigo 103 prevê quem tem legitimidade para propor essa ação. Ou seja, sempre que uma lei tributária contrariar o texto constitucional, aqueles legitimados e listados no artigo 103 da Constituição, de acordo com a previsão do artigo 102, inciso 1 da Constituição, eles poderão propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Por que é uma ação concentrada? Porque ela é concentrada aos tribunais. Eu posso, numa repetição de indébito, numa ação anulatória, numa ação declaratória, pedir para o juiz da causa de reconhecer a inconstitucionalidade, mas ele não declara a inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade tem que se dar pelos tribunais, certo? Numa ação ordinária de um cliente nosso ou seu, poderá haver o reconhecimento da inconstitucionalidade, uma declaração de inconstitucionalidade só no tribunal, mas reconhecer a inconstitucionalidade para aquele caso específico, aquele caso em tela, em foco ali naquela ação, isso é possível. Então, o reconhecimento da inconstitucionalidade por um juiz pode, e isso é controle difuso. Já a declaração de inconstitucionalidade, isso é em controle concentrado via ADIM ou via ADECOM, que é uma ação declaratória de constitucionalidade que foi instituída pela emenda constitucional número 3, lá nos idos de 1993, na Constituição, que é uma ação que declara a constitucionalidade, ou seja, ainda não está normalmente a lei em vigor, ou não está sendo aplicada, e pode ser intentada uma ação para declarar já a constitucionalidade, para que não haja futuramente ações contra ela. Quando a lei já está em vigor e está trazendo prejuízo para alguém, e que os juristas entendam inconstitucional, aí os órgãos elencados no artigo 103 da própria Constituição poderão interpor esse outro controle de constitucionalidade concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade. O cidadão comum e o Ministério Público também gozam do direito de propor ações contra leis tributárias, né, em defesa dos contribuintes, normalmente, e essas ações nós dividimos elas em duas: a ação popular, quando é um cidadão com título eleitor naquele ente federativo,
que ele quer discutir o valor da lei, ou quer anular um ato lesivo ao patrimônio. Vamos supor que uma lei tributária dando remissão das dívidas tributárias, perdoando as dívidas tributárias de todo mundo. Opa, isso traz uma lesão ao patrimônio público, né, em função de não cobrar mais os tributos daquelas pessoas. Então, em função disso, é possível um outro cidadão que já pagou, quem sabe, o seu tributo, né, e agora está vendo os outros não terem a mesma obrigação de pagar, ele poderá entrar com uma ação popular. A ação popular ela é normatizada e regida pela Lei 4.717 de 1965 e foi incluída no texto constitucional no artigo 5º, inciso 73. No inciso 73 nós temos também a ação popular como previsão. Essa ação popular, além de anular um ato lesivo ao patrimônio público, no caso, em matéria tributária, ela também pode se insurgir contra um ato de imoralidade praticado por um administrador público, um ato atentatório ao patrimônio histórico e cultural ou mesmo ao meio ambiente, né? Então é possível também a ação popular ser manejada para evitar esses atos lesivos ao meio ambiente, ao patrimônio, à cultura. Mas no caso nosso aqui específico, quando em matéria tributária trouxer evidentemente prejuízo ao erário, uma lei traga prejuízo ao erário, é possível combatê-la através de uma ação popular. O juiz vai reconhecer então o ato lesivo ao patrimônio e declarar nula a lei, inclusive por intermédio de uma ação popular. E nós temos outra ação de interesse coletivo, que é a ação civil pública, que normalmente é interposta pelo Ministério Público, mas que pode ser interposta também, proposta ou interposta por qualquer cidadão integrante de qualquer entidade, né, que tenha esse objetivo específico de proteção de interesses coletivos. Então, a ação civil pública tem uma lei específica que o regulamenta, que é a Lei 7.347 de 1985. A Lei 7.347 de 85 disciplina a ação civil pública por danos causados ao meio ambiente, aos direitos do consumidor, direitos históricos, estéticos, turísticos, paisagísticos, etc. Então, também se usa muito a ação civil pública, principalmente por parte do Ministério Público, no combate a alguns documentos legais, né, aprovados, algumas leis aprovadas, e que tragam prejuízo ao erário também, às vezes remissão, às vezes anistia, às vezes parcelamento indevido. Sempre que houver dano causado a bens e direitos, né, ao erário, ao dinheiro público, é possível uma ação coletiva chamada ação civil pública também. Então, a ação popular é uma ação do cidadão, é uma ação de interesse da coletividade, e a ação civil pública também. Duas leis diferentes, cada uma regrando, eu já disse para vocês quais são, regrando essas duas ações efetivamente. Então, quem tem legitimidade para a ação civil pública são associações constituídas há pelo menos mais de um ano e com finalidade, né, estatutária de defender essa ordem econômica ou uma ordem ligada à livre iniciativa, livre concorrência, etc. E o Ministério Público também defende interesses sociais sociais e coletivos ou interesses individuais homogêneos, que significa interesses coletivos na prática, interesses coletivos. Então, veja, nós perpassamos aqui nessa última aula de conteúdo teórico dessa disciplina as espécies de processos judiciais tributários. Falamos na unidade 2 em processos administrativos tributários e agora concluímos a parte teórica para que, a partir de então, nós possamos praticar isso através de estudos de caso e peças judiciais tributárias. E aí vocês têm que prestar atenção. Lá na peça administrativa, vocês endereçavam ao secretário de Finanças, ao delegado da Receita Federal. Aqui nós vamos endereçar as peças para os órgãos judiciais, juiz da Vara da Fazenda, ou se for recurso de apelação aos tribunais superiores e etc. E tal. Então nós vamos, a partir de agora, encerrando essa parte teórica, vamos praticar. E aí vai fazer parte dessa última etapa aí do nosso conteúdo e também o conteúdo de matéria tributária de vocês nessa faculdade. Então, nesse sentido, encerramos aqui o conteúdo do processo judicial tributário,
peço que vocês revejam, né, assistam novamente as 2 primeiras aulas dessa unidade 3, processo judicial tributário, e esses vídeos que eu vou disponibilizar na plataforma Blackboard e também no canal do professor João Emel lá, através de um link que eu vou fornecer para vocês, aí vocês já têm acesso no canal do YouTube João, sem acento, Emel, separado. João, espaço, Emel, sem acento. Emel, E, 2 M's, E-R. Você já tem isso gravado aí no computador de vocês. Legal? Um abraço. A parte teórica se encerra aqui. Passaremos então à parte prática, que seria então as peças que farão parte, inclusive, da nota da M3. Um abraço a todos.